Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria! Hoje é dia 29 de junho e nós celebramos São Pedro e São Paulo. A liturgia da igreja no dia 29 de junho é celebrada São Pedro e São Paulo, mas a gente sempre recorda que da Igreja do Brasil, a festa de São Pedro e de São Paulo, ela sempre puxa, é sempre levada para o domingo mais próximo. Mas no calendário da Igreja, São Pedro e São Paulo celebramos no dia 29 de junho. Os dois santos que são as colunas da Igreja, Pedro, o nosso primeiro Papa, Paulo, o grande evangelizador dos gentios. Então, o martírio de São Pedro e São Paulo, consagra para nós neste dia. Nós não falamos de mártires desconhecidos, nós não falamos de mártires que passaram, não. São Pedro e São Paulo seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela fé. Então, são essas palavras de Santo Agostinho falando de São Pedro e São Paulo. Pedro foi o primeiro dos apóstolos, amava Cristo ardentemente e mereceu escutar dele. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas Pedro também é aquele que proclama: quem és tu, Senhor? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a gente sabe, que Pedro tem esses contrastes, nesse mesmo momento, quando ele proclama Jesus, Cristo como Filho de Deus, ele diz que não queria que Jesus sofresse e padecesse. Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás. Então, esse ímpeto, esse amor de Pedro, mas esse amor muito humano, nós não podemos esquecer, que quando Jesus é crucificado, Pedro é um daqueles que nega Jesus, Pedro negou Jesus. Mas depois, quando Jesus ressuscita, ele vai a Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E Pedro, nessa resposta a Jesus, ele fala do seu amor limitado. No original a gente vai escutar Jesus perguntando: Pedro, tu me amas? Com a palavra ágape, que quer dizer um amor total. E Pedro vai responder: Senhor, eu te amo, com um amor filo, que é um amor mais limitado. E Jesus, no final, depois da terceira pergunta, ele vai perguntar: Pedro, filo? Então Jesus aceita naquele momento o amor limitado de Pedro. Mas nós vamos ver que a vida de Pedro vai dizer que esse amor que ele considerava limitado foi um amor sem fim, porque ele deu a vida por Jesus, anunciou, pregou o evangelho, foi a todos os lugares aonde Jesus o enviou, chegando a Roma, onde lá ele foi martirizado. Tem uma história bonita, que a gente não pode esquecer, uma tradição bonita, que diz que quando Pedro estava em Roma e a perseguição aumentou muito, e a comunidade pede: Pedro, foge, nós não podemos te perder. E aí ele aceita, e sai, e vai saindo de Roma. E segundo uma tradição, quando ele vai saindo, ele encontra com Jesus que vem. E aí ele pergunta, Senhor, aonde vais? Dominus Covades, é o Covades, um lugar que nós encontramos na Via Ápia, na saída de Roma. E ele pergunta: Senhor, aonde vais? E aí Jesus fala: eu vou de novo para Roma, eu vou a Roma para ser crucificado novamente com meu povo. E aí Pedro entende, que o lugar dele era ao lado do povo, era ao lado daqueles que estavam sendo massacrados e mortos pelo Evangelho. Pedro volta, no lugar onde se tem, por tradição, esse encontro, tem uma pequena capela com, em uma recordação desse momento. E aí Pedro volta e vai ser preso e crucificado. E aí
no último gesto de humildade, ele pede que ele queria ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não era digno de morrer como mestre. Então, esse é Pedro, né? Pedro, pedra angular, coluna da igreja. Mas celebramos também Paulo que todos conhecemos como aquele que perseguia os cristãos, o Saulo, né? Que vai ter aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco. Saulo que perseguia, que estava à frente de todo um tempo de martírio para os cristãos, mas que ao encontrar-se com Jesus tem uma revelação. Segundo, né, ele mesmo relata, ele cai literalmente diante da grande luz que é Jesus. E Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Esse encontro de Saulo com Jesus, né, que vai fazer, e assim como Simão se transforma em Pedro, Saulo se transforma em Paulo. Então, a gente, né, quando tem um encontro com Jesus, verdadeiramente muda todo o seu ser, muda o ser total, a partir até do nome. E aí ele vai ser esse grande evangelizador. Como ele mesmo diz, apedrejado, espancado, vamos dizer assim, sofreu vários naufrágios, ficou preso, foi flagelado, mas tudo em nome de Jesus. Vai anunciar, nós temos as cartas que ele escreveu e chega para nós, né, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, as diversas comunidades onde ele passava e ele ia evangelizando e através das suas cartas deixa para nós um testemunho de todo o seu amor por Jesus. Saulo, que se torna Paulo, que neste sentido também vai entregar a sua vida, né? Segundo a tradição, Paulo e Pedro foram martirizados em Roma por volta do ano 64, 67 da nossa era. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo, por ser cidadão romano, foi decapitado, né? Então, são esses dois. Os santos